Olá, prezados alunos, prezadas alunas, que honra estar aqui com vocês em mais esta live. A companhia de vocês sempre é muito importante para todos nós, mas também nós temos uma companhia aqui também que é muito importante. Nós estamos aqui na companhia da professora Sinara Celistre. Sinara, que é nossa professora aqui da GRAN Faculdade, doutora em Educação. Sinara, seja muito bem-vinda aqui a essa live com um tema proposto por você que assim é fantástico. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Elaine. Um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite, a oportunidade de conversar aqui com os nossos alunos e de falar um pouquinho aqui sobre a comunicação eficaz no exercício da liderança. Isso perfeito, que a gente vai conversar, né? Perfeito. Exatamente. Vejam só que tema fantástico que a professora Sinara trouxe em questão de liderança. Mas aí, Sinara, eu trago uma questão até para que os nossos alunos, assim, qual é a tua ligação? Que educação, gestão, a gente está, né, nós temos muitas questões em comum, não tem como não estar na gestão e estar na educação, como também a questão voluntária. Hoje, qual é a tua relação com a gestão? Certo, bom, além de professora, né, e a professora acaba sendo uma gestora, exatamente, porque ela faz uma gestão aí de conhecimento, faz gestão de pessoas. Eu atualmente coordeno um programa nacional de formação continuada de professores que envolve mais de 12 mil professores, né, em todo o país. Então é um grupo bem grande e eu faço então a gestão desse processo de formação. E isso envolve não só a gestão do projeto em si, né, de estabelecer metas, de fazer um planejamento, mas envolve a gestão de pessoas, que eu acho que ainda é o mais desafiador. Sim. Então envolve assim, um relacionamento muito grande e que tem tudo a ver com comunicação, né? Porque sim, quando a gente fala de relação de pessoas, a gente fala em comunicação. Verdade. Olhem só que honra ter a professora Sinara com toda essa bagagem, esse know-how aí em relação à gestão e à educação. E você trará com relação a esse tema muitos insights maravilhosos aqui para os nossos alunos. E aí eu já te faço aqui para começar o nosso bate-papo, Sinara, como que você define essa comunicação eficaz? Bom, acho que a gente pode começar partindo do próprio conceito de comunicação, né? Em linhas gerais, quando a gente fala em comunicação, a gente fala na capacidade de transmitir, né, informações, de transmitir conhecimentos, de emoções também, né? Agora, isso tem que ser de uma forma clara, de uma forma objetiva. Só que a comunicação, mesmo tendo como ponto de partida essa transmissão, seja de conhecimento, seja de informação, seja de emoção, ela não envolve só a fala, né? Ela envolve a escuta, ela envolve a interação. Então, acho que o primeiro ponto é entender isso, né? Que a comunicação ela é muito abrangente. Ela envolve o saber falar, envolve o saber ouvir, envolve o entender o contexto onde a comunicação está acontecendo, né? Com quem é o nosso interlocutor, né? Com quem a gente está se relacionando. E no exercício da gestão, essa comunicação ela é fundamental, ela é essencial tanto para estabelecimento das metas, dos trabalhos, do dia a dia, como nas relações interpessoais. Então eu defino assim uma comunicação eficaz, é uma comunicação clara, uma comunicação que leve em conta um contexto e que leve em conta também o interlocutor, o público, né, que faz parte desse processo de comunicação. Perfeito. E com certeza, Sinara, isso que você trouxe aqui, eu destaco a questão dessa relação, né, entre as partes. Quando a gente tem uma comunicação, nós temos aqui partes, né, que acabam uma parte aqui recebendo a comunicação, outra, né, emitindo essa comunicação. E isso, eu acredito que é muito importante na construção de relacionamentos organizacionais. Comunicação, ela pode se tornar algo que é construtivo, como também algo que destrói, você concorda? Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente fala da comunicação e a liderança, né, que é um tema aqui que a gente está puxando, tem alguns pontos assim que são essenciais, né, para quem está exercendo essa liderança.
Primeiro é a clareza dos objetivos. Então, quem exerce a liderança em relação ao grupo, né, em relação a outras pessoas. Então, nessa posição de liderança, este líder ele tem que ser capaz de deixar muito claro quais são os objetivos, o que se espera daquela equipe, o que se espera daquele trabalho, porque isso faz com que, de fato, se entendam quais são as metas e, ao mesmo tempo, as pessoas trabalhem de forma coesa, né? Que haja um entendimento do que se pretende, né? Um entendimento em relação ao que de fato se espera. Porque o contrário disso pode gerar decisões equivocadas, né? Pode gerar conflitos no ambiente de trabalho. Então, o líder, ele tem que, na sua comunicação, um ponto que eu chamo a atenção é ser capaz de deixar muito claro quais são os objetivos, né? Daquela ação, daquela instituição, daquela equipe, né, para que haja, então, uma coesão e um entendimento do que, de fato, se quer, né, alcançar. Esse é um dos pontos, assim, que eu vejo que uma comunicação eficaz no exercício da liderança, ela tem, eu diria assim, que é um ponto-chave, né, essa clareza de propósitos, clareza de objetivos. E quando você traz essa questão desse propósito, dessa clareza de objetivos, nós podemos pensar o seguinte, né, Sinara? Se nós estamos falando da liderança, e nós estamos falando dentro desse contexto, para a tomada de decisão, isso é muito importante, né? Conforme se eu tiver essa questão, por exemplo, uma construção equivocada, uma construção nessa comunicação que não esteja muito bem explícita, essa tomada de decisão pode ser errada para esses líderes, correto? Uhum. Sem dúvida, Elaine. No momento em que eu não tenho uma comunicação efetiva, uma comunicação clara, e pegando de novo, né, esse primeiro ponto que eu falei, que é em relação aos objetivos, essa clareza de objetivos, a minha tomada de decisão, né, na liderança, ela pode ser equivocada. Eu posso tomar caminhos que não são os melhores, né, por não entender, inclusive, determinado contexto, não entender a dinâmica de trabalho de uma equipe. Então, se eu não escuto, né, e aí vem um dos elementos da comunicação, que é a escuta, a capacidade de ouvir, eu posso não entender o que está acontecendo. Eu não entendo a minha equipe, eu não entendo o contexto externo também, que influencia uma gestão, e posso tomar decisões que elas vão ser equivocadas, que elas não vão levar ao alcance do objetivo, né? Porque a tomada de decisão, ela é em direção a um objetivo. Exato. Né? E se eu não tenho clareza desses objetivos, e se eu não tenho clareza, né, do que a minha equipe busca e o que ela está entendendo em relação ao que está sendo proposto, eu posso tomar decisões que não são as mais acertadas. Verdade, Sinara. E então sobre as estratégias, vamos pensar que nós precisamos ter essa comunicação eficaz entre os líderes e dos líderes para os liderados, mas se nós tivermos que tratar da questão das estratégias, quais seriam essas estratégias que nós poderíamos estar falando em relação a essa comunicação eficaz? Bom, primeiro ponto que eu trago como uma estratégia é a escuta ativa. O que é essa escuta ativa? É uma escuta que está além do simplesmente ouvir, né? Tem a ver com uma atenção, com de fato eu me interessar por aquilo que está sendo dito. Então, muitas vezes a gente, num processo de comunicação, alguém está falando conosco e nós estamos mais pensando no que vamos responder do que ouvir o que o outro de fato está falando. E na liderança eu preciso ter essa escuta ativa, eu preciso prestar atenção no que está sendo dito e o que não está sendo dito. Verdade. Porque os silêncios também dizem muita coisa, né? Então, uma das primeiras estratégias é a escuta ativa, é ouvir de fato com atenção, com interesse e entendendo o que está por trás dos silêncios, das falas, às vezes de uma reclamação, às vezes de uma falta de interesse ou de desmotivação de uma equipe. Isso é uma forma de escuta também, porque a gente escuta com os ouvidos, mas a gente escuta com os olhos quando a gente fala da liderança. Verdade, verdade. Uma outra estratégia que é fundamental é o feedback. Esse feedback contínuo, regular, não é aquele feedback que é simplesmente para constar, né? Muitas instituições têm um processo de avaliação relacionado à progressão, à carreira, né? E que é muito interessante,
mas eu não posso deixar o momento de feedback só para essas situações, né? O feedback ele tem que ser contínuo. As pessoas precisam ouvir tanto aquilo que está dando certo, que está funcionando, que é bom, que é produtivo, né? Porque isso é uma forma de motivar, de engajar, mas também de saber dos seus desafios, das suas dificuldades, né? Para que a pessoa possa se aprimorar também, para que a equipe se aprimore. Perfeito. Então eu vejo que a escuta ativa, o feedback e outra estratégia também é diferentes canais de comunicação. Sabe aquela situação que a pessoa diz assim, não, mas eu já enviei um e-mail e está resolvido e não está resolvido, né? Então, principalmente quando a gente fala em e-mail, nem tudo que eu escrevo é o que a outra pessoa entende, né, Sinara? Perfeito, perfeito. Então, esse cuidado, no que a gente está escrevendo, já lá no início que nós falamos, né, da clareza, da objetividade, de ter um tema muito definido, muito específico, é um ponto essencial. E o outro ponto são essas diferentes ferramentas. Então, para cada situação, uma ferramenta será mais adequada que outra, né? Às vezes é necessário telefonar mesmo e falar com a pessoa, ou chamar e conversar pessoalmente, olho no olho, ou usar uma ferramenta de comunicação, por exemplo, para compartilhar um documento, que seja, né? É uma forma de comunicação também. Então, tá atento a essas diferentes possibilidades, esses diferentes recursos de comunicação que podem ser utilizados. Ainda mais nos dias de hoje, né, Sinara? Se nós estamos falando em comunicação, nós estamos falando não só de uma comunicação, você comentou, o e-mail, mas um e-mail entre colaboradores ou líderes, né, e liderados que estão numa instituição onde todos estão presencialmente, até manda um e-mail, não entende, bate ali e tal, conversa, vê o que está acontecendo. Mas nós temos hoje modelos de trabalho presenciais, híbridos, remotos, e essa comunicação, então essas ferramentas que você comenta, eu acho que para uma comunicação eficaz, nessas diversas modalidades que nós temos, e mesmo que seja numa única modalidade, elas precisam ter um embasamento. As pessoas precisam saber utilizar essas ferramentas de comunicação. Hoje nós temos N formas de se comunicar, é o e-mail, é o chat, são ferramentas internas da organização, é o WhatsApp, e dependendo da ferramenta, também tem um estilo de comunicação. Vamos utilizar o e-mail para comunicações mais formais, vamos ter uma ferramenta de comunicação interna na organização, justamente para que os líderes possam ter uma comunicação interna, mais eficaz, e deixar a privacidade no WhatsApp para as questões pessoais. Então, assim, existem muitos formatos, muitas ferramentas de comunicação, e buscar essa eficácia na comunicação é um desafio para os dias de hoje, né? É um super desafio, Elaine, porque nós temos várias possibilidades, né, de comunicação, como tu deste agora alguns exemplos, e saber utilizar essas ferramentas é fundamental. Hoje a gente usa muito o WhatsApp, inclusive como ferramenta de trabalho, mas a gente tem que tomar um cuidado com o uso dessa ferramenta, né? Se ela é um instrumento de trabalho, ela vai ter também algumas regras, né, como um instrumento de trabalho. Eu não posso usar da mesma forma que eu faço uso para as minhas questões pessoais. Então, o WhatsApp, como uma ferramenta de trabalho, ele vai ter um objetivo, ele vai ter um público específico. Em algumas situações, tem até uma responsabilidade de quem é administrador, né, daquele WhatsApp, né, quem está administrando aquele grupo. Tem que cuidar, não pode haver ofensas, por exemplo, isso pode comprometer a própria instituição, né, se não tiver esse controle. E são mensagens instantâneas. Então, são cuidados assim, bem importantes, e a gente entender que cada canal de comunicação vai exigir uma forma também, né? Seja no texto, seja na fala, o que é mais formal, o que não é tão informal. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental, sim, que a gente tem que estar atento na liderança. E, Sinara, pra gente foi um bate-papo tão gostoso que a gente já está chegando no final aqui da nossa live. Eu quero até te deixar aqui esse tema que a gente acabou levando também para essas ferramentas de comunicação dentro das organizações. Já quero te deixar um convite para uma outra live aqui, porque dá um tema aí de meia hora de bate-papo para mais, só para a gente fazer alguns insights. Mas eu queria que você, para a gente poder se despedir dessa live, o que você deixaria de dica para que a gente pudesse ter essa comunicação, buscar, né, na verdade,
principalmente como líderes, como que a gente poderia, quais seriam as dicas que você daria para que a gente pudesse, e para os nossos alunos e alunas que estão nos assistindo, para que eles realmente possam refletir sobre isso dentro das suas organizações, ou até mesmo num campo profissional que vão ainda adentrar, enfim. Bom, o que eu tenho, assim, que eu acredito que é importante a gente sempre ter em mente, é que um bom líder é um bom comunicador. Um bom líder, ele sabe interagir com a sua equipe de trabalho, ele sabe deixar claro quais são os propósitos, né, daquela instituição, daquele projeto que ele coordena. Então, para de fato, se eu me dizer, né, olha, eu sou um bom líder, eu tenho que ser um bom comunicador. Eu tenho que ser capaz de falar com clareza, de me expressar com clareza e de ouvir com atenção, com cuidado, né, com essa escuta ativa e atenta ao que o meu grupo, minha equipe de trabalho, né, tem a me dizer. Sinara, eu só tenho a agradecer a tua presença, por estar aqui conosco, por estar dividindo todo esse conhecimento que você tem como gestora, como educadora, trazendo tudo isso para os nossos alunos, nossas alunas, para quem está nos assistindo. Sinara, muito obrigada. Obrigada também, Elaine, foi um prazer. Gente, aproveitem, utilizem as informações, reflitam sobre as informações que a Sinara trouxe aqui para nós. Eu tenho certeza que a gente vai caminhar para essas práticas de liderança, de comunicação, de uma forma muito mais eficaz. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.